Olá pessoal da Academia de Gênios, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo dessa nossa série de dicas de estudo para criar uma rotina, para se preparar para o vestibular, para alguma prova que você tenha que fazer. Então a gente está aqui iniciando como se cria um planejamento, como se cria uma estratégia de se preparar para um vestibular, quais são as técnicas que a gente pode utilizar, técnicas úteis. E na aula anterior, na dica número 1, quem quiser assistir, eu vou deixar o link aqui na descrição para ir lá e assistir. A gente falou sobre aprender com questões, né? Você aprender com provas anteriores para poder iniciar o processo de criar um planejamento até o vestibular, até a prova que você for fazer. Então, a gente falou das questões que envolvem o estudar por questão, e aí a gente já tinha deixado claro que a aula de hoje seria sobre a questão de mapear as suas dificuldades. Porque o estudo por questões, uma das grandes vantagens dele é você conseguir entender e visualizar o que você mais tem dificuldade, o que você mais tem facilidade, aonde você vai bem, aonde você não vai tão bem, e assim poder ir ajustando o seu cronograma de estudo para ter uma boa nota no vestibular. Porque a gente sabe que se preparar para um vestibular, se preparar para uma prova específica é uma questão de estratégia. Você tem que alinhar não só o conteúdo que você tem dificuldade, também o conteúdo que aparece na prova. Porque não adianta você pegar e começar a estudar um monte de matéria que você não tem, que você tem dificuldade, mas que não vai aparecer no seu vestibular. Porque isso é um desperdício de tempo, um desperdício de esforço. Então, essa estratégia ela é muito importante, essa questão de mapear suas dificuldades, porque é um diferencial na hora de você entender o que você realmente tem que estudar até o vestibular, o quanto você tem que estudar até o vestibular de cada matéria, de cada conteúdo. Então, como que eu fazia? Para poder trazer um exemplo, eu resolvi a prova, digamos assim, na segunda eu resolvi uma prova anterior, fazia certinho, como se estivesse no dia da prova, e deixava lá. No dia seguinte eu ia, pegava o gabarito oficial, corrigia, e aí começava a fazer uma comparação, pegar a prova corrigida, ver a prova, quais eram as questões que eu tive dificuldade, começar a entender o que eu errei, por que eu errei. Então, nisso eu comecei a ver muito as questões de interpretação que eu errava, porque a banca queria que eu interpretasse de uma forma, mas eu estava interpretando de outra. Então, mapear as dificuldades não é só mapear conteúdo, é mapear como você tem que se preparar e como você tem que pensar na hora de responder uma questão daquele vestibular específico. Porque cada banca, elas cobram de você o conteúdo de uma maneira, não é igual. Por exemplo, no PAS, que foi o vestibular que eu fiz, as questões de interpretação dependiam muito mais da minha capacidade de trazer isso e conversar isso com as ciências humanas, com a questão filosófica e sociológica, para poder trazer a resposta que a banca queria. E no Enem a gente já sabe que é um pouco mais diferente, já é uma questão muito mais ligada a se ater ao texto, ao sentido do texto. Então, você entender o que a banca espera de você, o que a banca quer que você responde, também já vai ser um adianto para você. Então, quando você começa a mapear as suas dificuldades, você também começa a mapear como você tem que pensar na hora de responder as questões. Então, esse é um dos pontos que você vai ganhar muita vantagem na hora de estudar para as provas anteriores. E aí eu continuava mapeando as questões que eu tinha errado, as questões que eu tinha um menor aproveitamento, e ia fazendo uma lista, uma comparação. Por exemplo, tinha muita questão de Segunda Guerra Mundial, digamos assim. E aí eu pegava a quantidade de questões de Segunda Guerra Mundial, a quantidade de questões que eu acertei ou errei. E nisso eu conseguia fazer comparações entre os conteúdos de qual era a relação do quanto que aquilo caía, aparecia na prova, e do quanto que eu errei. E com isso eu conseguia visualizar qual que era a minha maior dificuldade, qual que era a minha maior dificuldade em um conteúdo que mais aparecia na prova. Então isso é um diferencial na hora de você se preparar para o vestibular. E assim, não, mas isso é pouco e tal, mas você tem que pensar que você vai fazer isso várias e várias vezes. Então você vai fazer o vestibular em uma semana, e aí você vai corrigir, vai fazer a comparação, vai mapear as suas dificuldades, o conteúdo que você mais tem sentido dificuldade na hora de responder. E aí daqui 2 semanas você vai fazer outra prova anterior daquele vestibular, e você vai fazer esse mesmo processo de corrigir e mapear suas dificuldades. Com o tempo, você já vai ter praticamente uma lista feita de como que você tá. E é interessante você ir observando nesse desenvolver do tempo como que você está melhorando nas questões. Se esse estudo você está conseguindo realmente melhorar onde você está tendo dificuldade e não piorar onde você estava tendo facilidade. Então é muito interessante a questão das provas, de fazer esse comparativo dentro de cada prova
e entre as provas. Então, você fazer esses comparativos vão te trazer uma lucidez maior de como que você tá, o quanto você está preparado para o vestibular, o quanto você está preparado para chegar no final do ano e ter a sua nota, a sua aprovação. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer aqui nesse vídeo, porque essa é uma técnica que me ensinaram logo no início do meu processo de caminhar e de buscar aprovação no vestibular, e fez total diferencial para mim, total diferença, porque eu consegui mapear as minhas dificuldades, criar uma estratégia para tirar a nota que eu precisava tirar para passar no curso que eu queria. Então, alinhar isso tudo é criar a estratégia e deixar bem claro para você o que você tem que fazer. Porque se você quer um curso, por exemplo, que tem uma nota um pouco mais baixa, que vai, por exemplo, se for o Enem, a gente sabe que tem cursos que cada matéria tem seu peso. Então, quando você já tem uma visão disso, quando você mapeia suas dificuldades, mapeia o que mais aparece, começa a entender o que a banca quer de você, você já tem a estratégia de quanto eu tenho que responder, como eu tenho que responder, será que eu preciso responder assim, assim, assim? Então você já pega a média e já começa a entender qual tem que ser o seu desempenho para conseguir a aprovação. Aprovar no vestibular é um processo estratégico. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Quero deixar o convite para quem ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Também visitar as nossas outras páginas, nossas outras redes sociais, no Instagram, Facebook, TikTok. Beleza? Sou muito grato a todos.